Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 25. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. É uma história bastante conhecida pela maioria de nós. Conta a história de uma mulher que estava doente há 12 anos, de uma hemorragia. Quem achou pode dizer, eu achei. Se você está acompanhando através do YouTube, você pode acessar no próprio celular, nós vamos disponibilizar a leitura do texto. Diz assim, a palavra do Senhor: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, com ânsia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Se você puder curvar a sua cabeça e se você puder fechar os seus olhos, faça um pedido ao Senhor nessa noite, ou você que está assistindo a qualquer momento da sua semana, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração, que de alguma forma você seja tocado pelo Senhor. Pai querido, nós somos teus, pertencemos a ti. E eu clamo em nome de Jesus Cristo pela tua misericórdia, pela tua graça. Que a tua poderosa mão esteja agindo aqui nesse lugar. Que a nossa vida possa ser transformada pelo poder do Senhor. Que enquanto nós estamos aqui pregando, haja uma manifestação da tua graça, do teu poder, invadindo o nosso coração, a nossa vida, aquelas áreas que precisam de uma transformação vindas do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. E eu te pergunto, com qual expectativa você veio a esse local nessa noite? Qual a expectativa no seu coração? Eu gosto demais da história dessa mulher, porque ela tinha uma certeza, olha, pensa bem, aquela mulher tinha uma certeza tão forte no seu coração, e a certeza dela era o seguinte, se eu tiver um encontro com o Senhor, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Você já pensou que expectativa maravilhosa essa mulher tinha? Olhando para o histórico dela, você imagina o tamanho da fé que é demonstrada por essa senhora, essa pessoa, que a Bíblia sequer cita o seu nome, mas fala da sua fé, da sua postura diante do Senhor Jesus. Esse encontro, ele é bastante interessante pela questão do tempo em que essas coisas convergiram. 12 anos atrás, nascia a filha de Jairo, antes desse acontecimento, obviamente. Nascia a filha de Jairo e havia uma festa na casa de Jairo.
12 anos atrás, também desse episódio, essa mulher começava com sintomas de uma grave hemorragia. 12 anos se passaram. O texto sagrado diz que ela padecera a mão de vários médicos. A doença que essa mulher tinha, além de ser uma doença muito grave, e como o texto está dizendo, você obviamente imagina que a medicina de 2000 anos atrás era bem diferente da medicina atual, da medicina moderna, e você imagina por quantos tratamentos, situações que essa mulher não passou. 12 anos. E o texto deixa claro que ela padeceu muito, os tratamentos foram muito difíceis. E não apenas difícil do ponto de vista do sofrimento que infligia a ela, mas também do gasto financeiro. Essa mulher gastou tudo o que possuía. E nós sabemos que quando se trata de saúde, não se tem limite de gasto, né? Há pessoas, eu conheço pessoas que venderam uma casa para bancar um tratamento. Eu me lembro que uma vez tinha um garoto que tinha por volta de 6 anos de idade, e ele sofria de uma doença gravíssima no coração. Várias vezes a gente estava em alguma festividade na igreja, esse menino ficava roxo e desmaiava. E aí tinha que correr para o hospital, fazer algumas coisas. Ele tinha um problema muito sério, que precisava de uma cirurgia. E eu me lembro que o valor era altíssimo, a família era bastante pobre. Nós levantamos um valor na igreja para que fizesse essa cirurgia em São Paulo. Mas mesmo assim o valor, por maior que tenha sido o valor que a gente conseguiu levantar, ainda era insuficiente para tratar aquele garoto. Nesse caso específico, Deus agiu de uma forma tão sobrenatural que em um dos cultos, quando eu estava pregando, falando a respeito dessa situação, tinha um médico no ambiente e que ele conhecia um outro médico em São Paulo que fazia essa cirurgia, e esse garoto fez a cirurgia num custo bem menor dentro do que a gente bancou, e hoje ele deve estar com 14, 15 anos, uma beleza, nunca mais teve nada. Mas eu só usei o exemplo desse garotinho para falar o custo da medicina moderna. Agora você imagina, há 2000 anos atrás, essa mulher sendo submetida a vários tipos de tratamentos experimentais, e ela gastou tudo quanto possuía, e o texto deixa claro, nada lhe aproveitou. Nada lhe aproveitou. Mas essa doença, ela não implicava apenas na sua condição clínica ruim. Ela ainda colocava essa mulher numa situação social bastante complexa. Porque na tradição do povo daquela época, essa mulher que sofria de uma hemorragia ou de um quadro menstrual, né, de muito intenso, ela era tida como impura. Essa mulher, se morresse naquele quadro, ela sequer poderia ser enterrada sem primeiro fazer um ritual de purificação no corpo. As pessoas não tocavam, não chegavam perto de pessoas que tinham esse tipo de doença. Então você pode imaginar a solidão com que essa mulher vivia. Ela estava no mesmo estágio quase de um leproso. Ela possivelmente já não tinha contato com os seus familiares. Imagine que essa mulher estava vivendo uma quarentena de 12 anos. Ela não podia encontrar com ninguém, porque eles achavam que ela tornaria outra pessoa impura. Então, não é apenas o sofrimento físico, né, de uma hemorragia, de possivelmente um quadro de intensa anemia que essa mulher estava passando, mas o sofrimento social e o peso espiritual, porque as pessoas daquela época também atribuíam esse tipo de doença a uma maldição divina. Deus permitiu, na consciência de muitas pessoas, que ela passasse por isso porque ela merece de alguma forma.
De alguma forma ela está pagando por algum pecado, alguma coisa errada que ela fez. Então, eu fico tentando imaginar 12 anos de conflito no coração, na mente, na alma dessa mulher. Mas isso não foi capaz de aplacar a sua fé. Não foi capaz de extinguir a sua esperança. O texto nos diz que ela ouviu da fama de Jesus. A história deve ter recebido várias mensagens no WhatsApp, curtiu algumas coisas lá no Facebook da época. Isso mesmo não tendo WhatsApp e Facebook naquela época, mas tinha algo que era melhor que o WhatsApp, a rádio corredor, né? O boca a boca. As pessoas falavam, comentavam do que estava acontecendo. E essa mulher ouviu falar da fama de Jesus. E qual era a fama que ela tinha ouvido a respeito de Jesus? Que Jesus curava enfermos, toda sorte de enfermidade. Essa não é a única mulher que toca nas orlas das vestes de Jesus. Há outros textos que dizem que as pessoas colocavam os enfermos onde Jesus passava, para que pelo menos alguns deles tocassem na orla das vestes e fossem curados, e eram curados. Essa fama chega até aquela mulher. Você imagina a dificuldade que ela tinha diante dos obstáculos, né? Sociais, mais uma vez, diante de uma possível anemia crônica. Ela fica sabendo que Jesus ia passar pela sua cidade. E eu fico imaginando essa mulher se preparando para se encontrar com Jesus. Ela precisava disfarçar o seu quadro, possivelmente. Ela não podia andar no meio de uma multidão como se tivesse com um estado de anemia. Ela tinha que se disfarçar. Possivelmente ela se arrumou bem para tentar parecer o mais saudável possível. É possível que ela tenha saído escondido da sua vizinhança, daqueles que sabiam do seu quadro. E ela entra no meio de uma multidão. Há uma multidão de seguidores encostando, empurrando Jesus de um lado para o outro. Jesus está sendo aqui tocado, empurrado. Você imagina como é que é quando você está no meio de uma grande multidão e o pessoal tentando tocar em Jesus, tentando ficar perto dele. Você vê quando você assiste uma pessoa famosa, uma pessoa que tenha bastante popularidade. É difícil andar poucos metros, as pessoas seguram, querem tirar selfie, aquela coisa toda. E Jesus estava mais ou menos nessa situação. Muitas pessoas até chegar a Jesus, e eu fico imaginando essa mulher naquela tentativa de chegar a Jesus, quase consegui, ela é empurrada. O fato é que ela toca em Jesus, e o texto diz que ela tocou na orla da roupa de Jesus, ela tocou na parte de baixo. Então ela foi se espremendo, e ela chegou por baixo e tocou em Jesus. E o texto, a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus não estava à toa ali. Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque a sua filha de 12 anos estava com uma doença grave, e Jesus já tinha notícia nesse momento. Jesus tinha notícia de que ela estava gravemente ferida. E Jesus está indo juntamente com Jairo para a sua casa. Quando isso acontece, quando esse evento acontece, Jesus parou e começa a procurar no meio da multidão. E o que Jesus está procurando parece algo estranho, porque ele está procurando quem tinha tocado nele. E os discípulos perguntam justamente o contrário. Jesus, quem é que não te tocou? Porque todo mundo está aqui te encostando, te tocando, esbarrando no Senhor. E aí Jesus está ao redor procurando. Ele diz, não, mas alguém me tocou. E ficava procurando para saber quem tinha sido aquela pessoa. O texto diz que aquela mulher já não podia mais se ocultar. Apesar dos discípulos dizerem, olha, a multidão está te apertando de todos os lados, e você pergunta ainda quem te tocou.
Mas Jesus olhava ao redor, e o texto fala que a mulher estava atemorizada e tremendo. Por que essas duas situações? Porque a sua condição a colocava numa situação bastante perigosa no meio de uma multidão. Já pensou? Se aquela multidão descobre que aquela mulher é uma mulher que sofre de uma hemorragia crônica, ela poderia ser apedrejada, morta, linchada pela multidão, e ela está tremendo, mas consciente de que tinha acontecido um milagre na vida dela. E apesar do medo, do temor, ela se prostra diante do Senhor, e o texto fala, ela declarou toda a verdade. Imagine se ela tivesse tocado em um religioso da época. Aquela era uma sentença de morte. Se ela tivesse tocado no próprio Jairo, que era um dos principais, se ela tivesse tocado em Nicodemos, ou se tivesse tocado em qualquer outro fariseu ou saduceu, ela seria morta, condenada naquele exato momento, porque ela estava tornando impuro alguém. E ela conta a verdade, ela falou, olha, eu sofro há 12 anos de uma hemorragia grave, eu imagino os olhares da multidão condenando-a pelo seu ato. E ela diante do Senhor Jesus expõe toda a verdade. E Jesus diz, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, fica livre do seu mal. Que coisa maravilhosa, que amor maravilhoso. E olhando para essa história, eu quero destacar apenas algumas coisas. Em primeiro lugar, que uma grande necessidade não é capaz de superar a fé. Não existe problema grande demais que possa superar a fé. 12 anos, todo o seu investimento, o seu investimento financeiro, investimento de tempo. Essa mulher poderia ter desacreditado de tudo, ter se tornado cética, mas o seu grande problema não foi capaz de arrancar do seu coração a certeza de que Jesus poderia fazer algo novo na sua vida. Há quanto tempo você está sofrendo ou passando por uma situação que você acha que não tem solução? Não apenas nós que aqui estamos, você que está nos acompanhando através das redes sociais, há quanto tempo você está lutando contra uma enfermidade, contra um problema familiar? Saiba de uma coisa, não importa quanto tempo esteja durando o seu sofrimento, nada pode impedir a sua fé de agir. Aquela mulher tinha certeza, se eu apenas tocar no Senhor. Você chegou a esse lugar com essa certeza? Jesus está aqui. Se eu apenas tocar no Senhor Jesus, algo novo vai acontecer na minha vida. Eu tenho certeza. Eu sei. Eu pedi para que o Lucas cantasse essa canção antiga que fala, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus e eu sei que Ele vai me curar. Você sabe disso? Você cantou com certeza, eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode fazer qualquer coisa aqui nesse lugar. Em segundo lugar, eu entendo que os desafios não são impedimentos. A necessidade não supera a fé e os desafios não são impedimentos para a fé. Nada pode impedir alguém que tenha fé de chegar até Jesus. Nada, absolutamente nada. Há pessoas que desistem nos primeiros momentos, mas está difícil. Imagine aquela situação na prática. Como deveria ser difícil para aquela mulher. Eu estava conversando com uma pessoa que esteve adoentada há pouco tempo, e o tipo de doença que ele teve não permitia ele dar 3 passos. Ele falou que dava 3 passos e ficava cansado.
Aí tinha que voltar, descansar um pouquinho, aí depois dava mais, né? Eu fico imaginando, sofrendo do que essa mulher sofria, os efeitos de uma anemia crônica, a dificuldade dela andar, o cansaço, numa região em que o sol é escaldante, mas as dificuldades, elas não vão impedir de você ter a sua vida transformada, de você ter a sua vida renovada pelo poder de Deus. E eu entendo também que a fé, ela se demonstra por ações concretas. Você pode até acreditar, você pode até saber, mas você e eu, nós precisamos transformar essa fé em uma ação, em uma disposição prática. Jesus, em outro momento, ele estava falando sobre os milagres que Elias fez. E ele diz assim: olha, não foram todas as pessoas que foram abençoadas por Elias. E o que ele está dizendo? Que a bênção é para alguns privilegiados? Não necessariamente, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que a bênção de Deus geralmente é para aquele que transforma a sua fé em ação, que vai até Jesus. Eu fico imaginando a história de outras pessoas acometidas por outras enfermidades que não foram curadas naquele dia. E simplesmente pelo fato de não terem ido até Jesus, de não terem buscado Jesus. O problema é que, às vezes, pela insistência e pelo problema, pela dificuldade ser tão persistente na nossa vida, nós vamos deixando de acreditar. Nós vamos deixando a expectativa de que Deus pode fazer algo novo. Você pensou nisso quando você veio essa noite a esse lugar? Hoje pode ser um dia de transformação radical na minha vida. Hoje. Basta você transformar essa fé que está no seu coração em algo, em uma ação concreta diante do Senhor. Mas eu quero terminar falando a respeito da direção para onde a virtude de Deus, de Jesus, flui. O texto diz que Jesus parou e disse: gente, saiu virtude de mim. E a virtude, ela não flui de Jesus para o esbarrador, de Jesus para quem acidentalmente ou eventualmente encosta nele. A virtude do Senhor Jesus, ela flui dele para aquele que crê. Por isso que o toque daquela mulher foi diferente de todos os outros que encostaram em Jesus. Os outros até encostaram em Jesus, até chegaram muito perto, mas a virtude, a bênção, a graça não fluiu. No caso daquela mulher foi diferente, porque havia fé. A virtude do Senhor Jesus, ela flui na direção daquele que crê. Jesus está aqui nesse lugar, amém? E a sua disposição continua a mesma. Nós acreditamos na presença real de Jesus todas as vezes que nos reunimos. Todas as vezes. Ele mesmo disse: todas as vezes que estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. E nós não estamos fazendo um culto aqui como se Deus estivesse distante. Esse culto não é uma tentativa de atrair a presença de Deus a nós, de forma alguma. Porque a partir do momento em que você chegou, Jesus também chegou a esse lugar. Não dá para a gente ver com os nossos olhos fisicamente, mas pela fé nós cremos que Ele está aqui. E nele continua agindo o mesmo poder, da mesma forma. A graça de Deus, a unção de Deus continua fluindo dele para todo aquele que crê. E é muito interessante que alguém poderia pensar que Jesus ficaria impuro ao ser tocado por alguém impuro. Mas é o contrário.
É a graça de Jesus que flui dele para o impuro. Você pode pensar, mas eu não sou assim uma pessoa certinha. Eu não sou a pessoa mais correta. Eu não mereço ser abençoado por Jesus. Qual você acha que era o pensamento dessa mulher nesse sentido? A cultura é muito forte. Esses dias, há um tempo atrás, a pessoa me ofereceu porquinho da Índia para comer. Eu não consegui. Porquinho da Índia, todo mundo conhece? Um ratinho assim, pequenininho. A gente cria, é um pet. Mas tem alguns, o pessoal, especialmente o povo andino aqui, eles acham aquilo lá uma delícia. E eles assam aquele negocinho com a cabeça. Fica os dentinhos para fora. Eu não consegui nem provar. Eu olho assim, aquele negócio já me causa Não, mas é uma delícia. Eu falei, pode ser. O que é isso? É cultura. Ele estava vendo ali um pratão, ele estava vendo assim um bife de picanha. Eu estava vendo um ratinho com os dentinhos para fora. Pela cultura. A cultura é muito forte. Ela é muito forte. A cultura dessa mulher dizia, você não merece ser abençoada, porque você é uma amaldiçoada. Obviamente, todos os erros que ela tinha cometido na vida, ela pensava, é por causa disso que eu estou assim. Foi aquele dia que eu menti. Possivelmente foi aquele dia que eu gritei, que eu mirei. Então eu mereço isso. Imagina o coração daquela mulher. Talvez seja como o seu. Você esteja pensando, mas eu não mereço. Quem sou eu para tocar em Jesus? Quem sou eu? Será que Jesus vai prestar atenção em mim? Será que vai fluir graça para mim? Mas a graça de Deus flui exatamente nesse sentido. Do Senhor Jesus para o pecador. Para aquele que acha que não merece. Porque a graça de Jesus, ela não flui por merecimento, mas ela flui em resposta à sua fé. Você crê que Jesus está aqui? Você pode sair daqui transformado. Em qualquer aspecto da sua vida. Porque o mesmo poder está fluindo aqui. E eu fico pensando, para a gente terminar, quem Jesus estará procurando no final do culto? Obviamente não presencialmente, mas quando terminar esse culto, estou apenas aqui falando de maneira figurada, quem Jesus vai estar procurando? Será que Jesus vai estar olhando, quem foi que me tocou? Eu quero ver quem foi a pessoa que me tocou. Talvez Jesus procure por você no final desse culto, apenas para dizer, vá em paz, a tua fé te salvou. Fica livre desse mal. E é isso que nós cremos no nome poderoso do Senhor Jesus, que está agindo aqui nesse lugar, com o mesmo poder, da mesma forma. Basta você crer. E eu quero convidá-la a ficar em pé, por gentileza. Se você puder fechar os seus olhos por um instante, e esse fechar os olhos não tem nenhuma conotação mística, não existe nada de extraordinário, nada que não possa acontecer com os seus olhos abertos. É porque às vezes com os olhos abertos a gente se dispersa com a movimentação, com a luz, com alguma coisa assim. Mas se você puder colocar diante do Senhor Jesus o seu problema específico, independente de quem você seja, independente do que seja o problema, de quanto tempo você esteja lutando contra essa situação, mesmo que você ache que você não merece, que Jesus não viria aqui por sua causa, mas é exatamente por sua causa que Jesus está aqui. Se nós estamos aqui por causa dele, a recíproca também é verdadeira. Ele está aqui por causa de nós. Esse lugar não é santo sem nossa presença. Quando nós não estamos aqui, Jesus não está aqui.
Então, Ele está aqui por sua causa. E de alguma forma, você também já ouviu falar de Jesus, da fama de Jesus, do poder de Jesus. Basta você nessa noite dizer: Senhor, eu quero. E como um gesto muito simples da sua fé, se você quer ser tocado pelo Senhor, eu peço que você coloque uma de suas mãos no seu coração, dizendo nessa noite: Senhor, eu preciso ser tocado, preciso ser tocada por Ti. Eu quero tocar no Senhor. Eu quero ter a minha vida transformada pelo Teu poder. Essa noite é possível que o Senhor, ao terminar esse culto, Ele queira saber quem foi exatamente que tocou, mas de uma forma diferente. Todos nós estamos aqui na presença do Senhor e de alguma forma esbarrando, tocando nele, mas você pode tocar de uma forma diferente, com a certeza de que Ele pode te curar. Quando essa mulher sai com essa certeza, ela não está confiando apenas no poder de Jesus, na capacidade de Jesus fazer as coisas, porque ela já tinha experiência de passar pela mão de muitas pessoas que tinham capacidade, mas a sua capacidade não era o suficiente. Mas o texto também fala que ela sofreu passando pela mão de muitas pessoas que podiam fazer alguma coisa por ela, porque ela não está confiada apenas no poder de Jesus, mas ela está confiada no caráter de Jesus, que Jesus é capaz de nos tocar, de se permitir ser tocado por nós. E quando isso acontece, o que flui da parte dele é amor, é graça, é poder. E é esse poder que eu clamo em nome de Jesus, que esteja fluindo para a sua vida, alcançando a sua família, transformando a sua história de uma vez por todas. Essa noite fique marcada na sua história como a noite em que tudo foi transformado pelo poder do Senhor Jesus. Mesmo que seja uma mudança simples, era apenas um problema de saúde, mas aquilo mudava tudo, mudava a condição social daquela mulher, mudava as suas relações, o seu relacionamento com a família, mudava as suas finanças. Ela agora podia guardar um pouco mais dos seus recursos financeiros. Que essa noite, que esse momento, para aqueles que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar em qualquer outro momento da semana, que esse momento seja um momento que marque a nossa história, pelo poder do Senhor Jesus, que age nesse lugar, que age em nós e que age através de nós. É o que eu peço em nome de Jesus, em nome de Jesus.